Reis, capítulo 17. Amém? Amém. Então Elias, o presbítero dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás a torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, ali estava uma mulher viúva apanhando lenha, e ele chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele chamou-lhe e disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da sua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém. Amém. Esse é um texto bastante conhecido, queridos. E quando eu vejo esse texto, a história de Elias, o princípio da história de Elias aqui, quando a Bíblia começa a relatar, eu vejo que Deus começa a colocar Elias num processo. E a igreja de Jesus, ela precisa entender que ela é uma igreja que ela precisa entrar nos processos de Deus. A gente fala que nós somos uma casa profética, né? A igreja de Jesus, ela é profética. A identidade da igreja de Jesus, a igreja verdadeira é profética. Isso não é privilégio isso é um privilégio de Ninho das Águias, isso é privilégio daquele outro. Não, a igreja de Jesus ela é profética. Porque o profético, às vezes a gente restringe o profético tão só a profetizar. Nós temos ouvido nessa casa que o profético ele não é tão só profetizar, assim diz o Senhor, ou trazer uma palavra, tal. Mas uma das características da igreja profética é alinhar-se com os propósitos de Deus e os respectivos processos. Porque quando nós recebemos uma palavra de Deus, eu falei isso na quarta-feira passada, nós somos metidos num processo de Deus. Deus vem com uma palavra e Ele revela o seu propósito. E aquele propósito, para se cumprir, a gente precisa entrar no processo de Deus e cumprir aquele processo. E nessa noite eu quero comentar um pouco sobre as características dos processos de Deus. Porque a gente fala assim, nós estamos todo mundo no processo, né? A Cris sempre usa essa palavra, mas você sempre está no processo. A gente sempre vai estar no processo. O problema é que às vezes a gente não conclui o processo para poder entrar em outro. E aí a gente recebe a palavra e de repente a gente fica ouvindo um ano inteiro a palavra e a gente vira o ano e aí a gente fala, agora Deus vai falar uma coisa diferente. E aí Deus vem de uma outra forma e fala assim, não, vocês vão ter que ouvir de novo, nós vamos ter que fortalecer as convicções, nós vamos ter que firmar estacas. Por quê? Porque em alguma área da nossa vida a gente não concluiu o processo.
E às vezes a gente sempre fica falando, não, processo, mas a gente precisa, nesses dias, a gente precisa ter um entendimento das características dos processos de Deus e o que esses processos geram em nós. Porque você pode estar bem tranquilo aí, que de repente você recebeu uma palavra de Deus e a sua vida virar de perna pro ar, literalmente. Porque quando a gente recebe uma palavra de Deus, né, aquilo que eu sempre falo, às vezes as coisas, ao invés de melhorar, pioram. Às vezes você está passando uma luta e tal, aí você recebe uma palavra de Deus e você fala, nossa, agora eu vou ter um refrigério. Não, a coisa piora. Por quê? Porque Deus quer nos ensinar algumas coisas nesses processos. Amém? Primeira característica que eu vejo dos processos de Deus é que os processos de Deus são proféticos porque nos alinham com o propósito eterno de Deus. Os processos de Deus, ele vai nos levar a um alinhamento com o propósito de Deus. Nós temos que entender que nós, como filhos de Deus, a gente não pode viver de culto em culto, de congresso em congresso, de reunião em reunião. Não, nós temos que viver de processo em processo. Nós temos que entender, receber uma palavra de Deus, entender que nós vamos ser metidos num processo e a gente cumprir aquele processo para a gente entrar numa nova etapa. Porque à medida que eu vou cumprindo os processos de Deus, cada vez mais eu vou me aproximando do propósito eterno de Deus. E a gente já aprendeu isso quando a gente estava lá na Santa Efigênia. Qual é o propósito eterno de Deus? Fazer de Jesus o centro de todas as coisas. Amém. Então o processo de Deus, a primeira característica eles nos alinham com o propósito eterno de Deus. Por quê? Porque ele vai nos tirar de uma condição inferior e vai nos levar a uma outra condição. Amém. O Elias estava lá vivendo a vida dele tranquila, né? A gente não tem relato nenhum de Elias antes dele receber a palavra de Deus, né? Os teólogos ficam pirados quando eles vão analisar a história de Elias, porque eles querem ficar procurando alguma coisa. E não acontece nada. A Bíblia começa a falar assim, era Elias, o morador de Tisbe. E veio a palavra do Senhor a Elias. Ele estava lá tranquilo, vivendo a vida dele, e a palavra de Deus veio e já logo uma pedrada. Falou assim, você vai profetizar aí que não vai chover e, cara, fala isso pro rei. E aí Elias é metido num processo e eu não vou... Na verdade, o Glauco falou que eu tenho uns 25 minutos de crédito da semana passada, né, Glauco? Fica à vontade. Hã? Fica à vontade. Né? Você falou que eu falei isso pouco, né? Mas eu vou ir acumulando crédito aí. Não vou ter tempo de falar todos os lugares pelo qual Elias passou. Acho que o Dario, uma vez, acho que foi o Dario que ouviu uma ministração, acho que lá na série da Presbiteriana, você pregou sobre essas cidades que Elias passou, Querite, Sarepta e tal. Ele tem uma ministração dessa aí, depois você pergunta para ele. Mas eu não vou ter esse tempo Mas cada lugar ali, você vê que cada lugar, esse processo, né, de Elias estar passando em Sarepta, na torrente do Querite, desceu ao Jordão, cada lugar que Elias passava, Deus ia tratando uma deformação do caráter de Elias. Por quê? Porque Elias precisava estar alinhado com o propósito de Deus. E quando a gente recebe uma palavra de Deus, Deus vai nos direcionando ao propósito e a gente vai sendo tratado nesse percurso. Por isso que a gente precisa concluir os processos. Por isso que a gente precisa passar de ano. Às vezes a gente é reprovado. Né? No reino de Deus não há progressão continuada, que fala. No reino de Deus não há progressão continuada. Quando Deus nos mete num processo e a gente não conclui o processo, a gente é reprovado. O apóstolo Paulo, ele dá uma recomendação para Timóteo, ele fala assim, procura apresentar-te a Deus aprovado. A gente usava esse texto antigamente para pregar para pastor, né, para reunião de líder, mas ele dá uma recomendação para Timóteo, ele fala assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Aprovado ali significa esse mesmo cursinho que a gente faz de tempo em tempo, você não tem que ir lá renovar a sua habilitação, não sei quantos anos que são. 5 anos? Não, 5 anos. De 5 em 5 anos a gente tem que se apresentar lá, né? Faz o exame de vista, não sei o quê. Mas há lugares, há outros países que o exame é altamente rigoroso, né? Igual a gente faz aqui, vai lá, faz o exame de vista, o cara põe umas letras desse tamanho, tá enxergando tudo, aí faz para dirigir. Não, o cara ele é submetido a um processo rígido, para que ele esteja apto a conduzir o veículo. E essa é a recomendação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está falando assim, você precisa se tornar um homem habilitado.
Você precisa concluir o processo. E ao final do processo você vai ser submetido a uma prova. E se você entendeu, você tirou lições desse processo, você vai ser aprovado. E você vai ser colocado num nível superior. Mas a igreja ao longo dos anos, querida, a igreja ela perdeu essa questão do processo. Para a igreja as coisas têm que ser muito rápidas. A gente vive numa era hoje de tecnologia, né? Hoje em dia a gente quer mais mega na nossa internet. Né? A gente não tá, não, eu tenho 10, cara, não tá bom, eu preciso de 50. Aí o outro irmão fala assim, cara, eu liguei lá, não sei, na operadora tal, e eles me deram 100. Ah, não, eu vou ligar na minha também, porque eu quero 100. E outro, não, aí a gente quer velocidade no celular, na 3G, 4G, a gente fala, não, mas esse celular, eu acho que, não sei se é operadora, vou trocar de operadora, porque agora tem a 4G Max, agora tem a não sei o quê, eu vou pular ali porque eu quero velocidade, eu quero agilidade, eu quero as coisas rápidas. Tá por dentro, hein? A gente se informa, né? A gente acaba o culto no domingo e a gente fica, nossa, eu tô com fome, onde que a gente vai comer? Não, vamos comer num lugar que seja bem rápido. A gente fala assim, vamos comer um lanche ali, sabe, mas lá demora para fazer? Se demorar, não, dá fila muito grande, vamos em outro lugar, vamos ali num lugar que a gente passa com o carro aqui, né? Não vou fazer propaganda dessa. Eu não gosto dos lanches de lá. A gente entra com o carro aqui e do outro lado a gente já sai com a comida pronta. E essas coisas foram entrando para dentro da igreja. E a igreja perdeu a noção de processo. E aí ela ficou desalinhada. E à medida que ela foi ficando desalinhada em relação ao propósito eterno de Deus, a gente começou a tropeçar em coisas que a gente não pode tropeçar. Porque mais para frente a gente vai ver uma outra característica dos processos é gerar maturidade. Mas isso a gente vai ver mais para baixo. A igreja perdeu esse senso. E quando a igreja não entende que os processos de Deus, ela vive aquém daquilo que Deus projetou para ela. Porque o processo, ele mete a gente numa dinâmica do Espírito. O Espírito ele é dinâmico. Quando eu sou apaixonado por Atos dos Apóstolos. Porque a gente vai ler na história e a gente vê como o Espírito ia conduzindo as coisas, como o Espírito Santo ia costurando a história da igreja primitiva, e era tudo muito calculado. O Espírito costurava aquilo de uma forma sobrenatural, a vida dos apóstolos, como ele ia conduzindo as circunstâncias, como o Espírito ia ensinando eles através dos processos. E a igreja vive uma paralisia, e agora a gente vê falar aí que o Brasil está lutando com um mosquito. A nação está brigando com um mosquitinho. Não sei que tamanho que é, deve ser desse tamanhozinho assim, né? Ou até menor, uma coisa, sabe? E será que isso não revela algo que a igreja está lutando, que de repente a gente está tropeçando nas pequenas coisas? Sabe por quê? Porque a gente não deu valor aos processos de Deus. E água parada dá mosquito. Igreja parada dá dengue espiritual. Igreja parada literalmente dá zika. Da zica. Zica brava. Né? Não é zica vírus não, que é de igreja parada da zica brava. Sabe, a gente começa a tropeçar em coisas que a gente já tinha que ter superado. Verdade. São proféticos também porque nascem de uma palavra de Deus. Quando a gente vai lendo os personagens bíblicos, a gente vê que os homens, eles eram movidos pela palavra de Deus. Abraão foi movido pela palavra de Deus. A palavra de Deus veio para Moisés, e Moisés foi movido pela palavra de Deus. Davi recebeu a palavra e ele se movia pela palavra. Os apóstolos da igreja primitiva, eles eram movidos pela palavra de Deus. E essa palavra, ela introduzia esses homens e introduz a nós também nos processos de Deus. Por isso é importante, querido, o tempo a sós com Deus. Porque nós recebemos a palavra de Deus de forma
corporativa, né? Vem um pregador aqui, libera uma palavra e quando nós recebemos essa palavra, nós somos introduzidos num processo de Deus. Mas quando eu estou no tempo a sós com Deus, eu recebo a instrução diária para me poder entender e cumprir aquele processo. É a instrução diária, querido. Nós precisamos receber a instrução diária. Por isso quando a gente fala assim, olha, você tem que, quando a gente ouve uma palavra, a gente fala assim, você tem que anotar na geladeira, você tem que comer essa palavra, você tem que relembrar essa palavra, você tem que meditar na palavra, porque essa palavra porque o Espírito através dessa palavra, ele vai me dar instrução diária, para quê? Para que eu continue no processo. Né? Semana passada nós falamos que Jesus veio para os discípulos e Jesus liberou uma palavra sobre os discípulos e falou assim, olha, vocês vão para o outro lado e me esperem lá. Jesus já liberou a palavra e eles, só que não falou o que ia acontecer no percurso. Eles tinham recebido a palavra de que eles tinham que entrar no barco e chegar ao outro lado, mas o percurso, era o processo que eles tinham que vencer, era aquele percurso. E naquele percurso viria tempestade, eles seriam enganados pela fantasia de que eles acharam que Jesus era um fantasma, uma série de coisas que eles tiveram que vencer para chegar do outro lado. E há coisas que eu e você, nós precisamos vencer, que nós precisamos aprender nesses processos de Deus, para que a gente conclua o processo e a gente seja colocado num lugar diferente. Numa nova dimensão, num outro ambiente espiritual. Outra característica dos processos de Deus. Nos processos de Deus, querido, todas as circunstâncias, elas somam. Todas. Todas as circunstâncias. Quando eu estou no processo de Deus, todas as circunstâncias, elas vêm para somar. Até as circunstâncias ruins, elas vêm para somar. Porque o maior exemplo disso é a vida de José, cara. José recebeu o sonho tranquilo. Eu gosto de José por causa disso aí. Ele estava tranquilo lá, né? E recebeu a palavra de Deus e tudo que, entre aspas, tudo que era ruim aconteceu com o menino, cara. Jogaram ele no poço, venderam ele como escravo, foi para o Egito, foi preso, esqueceram dele, todas as coisas. Aí a gente olha com a mente natural, a gente fala assim, mas essa palavra não é de Deus, essa palavra é de um demônio, não é possível, porque o menino recebeu a palavra e a partir dali tudo deu errado na vida dele. Não, mas não, era uma palavra de Deus. Por quê? Porque Deus estava forjando o caráter de José, Deus estava preparando José para colocar ele no nível superior. E José ficava ali, né? Porque as circunstâncias iam se somando, querido. Iam se somando. E às vezes a gente está às vezes a gente desiste do processo de Deus, sabe por quê? Porque quando a gente está no processo, Deus, as circunstâncias elas vêm na nossa vida e a gente começa a falar, é o diabo, é o diabo, é o diabo, e a gente começa a desistir, quando na verdade Deus está querendo que a gente aprenda algo diante daquela circunstância. O apóstolo Paulo, quando ele pregava lá quando ele estava pregando lá que o menino Eutico caiu da janela, o apóstolo Paulo podia terminar a pregação. Falar, não, eu parei, cara, porque eu estou pregando aqui, o cara dormiu na pregação. Não, o apóstolo Paulo foi lá, falou só, dá um tempinho aí. Foi lá, orou para o menino ressuscitou e o apóstolo Paulo voltou e continuou o que ele estava fazendo. Por quê? Porque homens de propósito não podem parar por causa das circunstâncias. Pelo contrário, eles têm que continuar avançando. Amém. Por quê? Porque quando nós estamos nos processos, todas as coisas, elas vêm para somar. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, o que poderá nos livrar do amor de Deus, nos separar do amor de Deus? Nada pode. Nada pode. Por isso que ele fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque quando nós estamos inseridos nos processos de Deus, todas as coisas vêm para nos fortalecer. O Glauco uma vez colocou uma fotinha assim, né, Glauco? Lá no coisa, aquilo que não nos mata, nos fortalece. Foi mais ou menos assim, né? O Glauco colocou lá no coisa lá, aquilo que não nos mata, nos fortalece. Por quê? Porque quando nós estamos nos processos de Deus, e nós entendemos os processos de Deus, todas as circunstâncias que vêm, elas nos fortalecem. O Elias estava lá, querido, bebendo água fresca e comendo carne e pão que os corvos traziam. E de repente, secou o rio. Aí um dia eu conversava com o irmão falou assim, Adriano, eu não consigo entender por que Deus secou o rio. Eu falei assim, Deus secou o rio porque o profeta liberou a palavra que não ia chover, irmão. Ele é mesmo, não quis pensar
pensado nisso, eu falei assim, cara, porque o profeta ele libera a palavra, mas ele está no contexto também, ele não é extraterrestre, ele não vai tirar, não. O rio secou, querido, porque não chovia. As represas não estavam secas aí porque não chovia. Então, o profeta liberou lá, ó, a palavra não foi para Acabe, querido, não falou assim, ó, Acabe, não vai chover sobre o seu telhado, não. A palavra foi sobre uma nação, que não haveria chuva durante 3 anos. E o profeta, ele estava sujeito à palavra que ele havia liberado. Então, a torrente do querido secou, por quê? Porque não chovia. E aí Deus manda o Elias para Sarepta e fala assim, olha, você chega lá e lá eu ordenei uma viúva que te sustente. Ele chega lá e fala com a viúva, ó, o Deus mandou eu aqui para você me sustentar. Ela falou, não estou sabendo de nada. E aliás, eu tanto não estou sabendo de nada que a comida que eu tenho é para mim, meu filho comer e morrer. Não cabe mais uma boca aqui. Mas homens de propósito, eles entendem. Elias falou assim, esquece, cara. Mulher, vai lá, faz o que você tem que fazer, faz um bolo, mas o primeiro você dá para mim. E você vai comer e vai viver o resto. Você vai comer, eu vou comer, seu filho vai comer, até que volte a chover sobre a terra. Sabe, que a gente precisa abolir aquela mentalidade que eu sempre bato nessa tecla. Tudo que é bom é de Deus, tudo que é ruim é do diabo. Sabe, essa é uma teologia que eu dei nome, é a teologia da mulher de Jó. Tudo que é bom é de Deus, tudo que é ruim é do diabo. A teologia da mulher de Deus é como que eu posso servir um Deus que não faz aquilo que eu quero. Essa é a teologia da mulher de Jó. Ela olhou e falou assim, ó, perdi filho, perdi bens, perdi tudo, e estou perdendo meu marido. Homem, abandona seu Deus e morre. Aí o Jó fala assim, caramba, perdi os filhos, perdi os meus bens, minha mulher tá louca. Ele falou assim, olha, eu perdi tudo e a minha mulher enlouqueceu ainda. Por quê? Porque ele entendeu o processo e aí ele fala assim, cara, a gente é mulher, a gente está preparado para receber o bem de Deus, mas o mal a gente não quer receber. A circunstância adversa a gente não quer receber, aí a gente vive nessa paranoia que o que é bom é Deus, o que é ruim é do diabo. Não, queridos. Quando nós estamos nos processos de Deus, até as circunstâncias adversas, elas vêm para somar. Amém. Quantas circunstâncias adversas eu já vivi, você já viveu, e quando a gente passou por aquela circunstância, quando a gente estava alinhado com Deus, a gente entendeu que aquela circunstância veio tão só para fortalecer as nossas convicções, para fortalecer a gente no caminho. Os processos de Deus nos levam de algo menor a algo maior. Lembra os discípulos dos profetas que estavam lá no lugar apertado? Eles chegaram e falaram para o profeta assim, o lugar que nós habitamos está estreito, cara. Nós precisamos de um lugar maior. Aí o profeta liberou a palavra, falou assim, então vai construir. Só que essa construção exigia o quê? O Vitor nos ministrou uma vez, que eles subissem a montanha, que eles cortassem madeira, que eles aparelhassem a madeira. Para quê? Para que aquele lugar maior fosse materializado, querido. Nós precisamos entender que quando nós estamos num lugar estreito, nós precisamos de uma palavra de Deus que nos tire desse lugar estreito, que a gente entre no processo onde a nossa mentalidade seja dilatada. Nós precisamos dilatar o nosso entendimento nesses dias. Nós conversávamos lá na ação multiplicadora, lá na última que teve, que entendimento não entendimento no reino de Deus, é a gente entender as coisas como Deus as entende. Amém. Quando a gente fala de justiça, a gente precisa entender justiça como Deus entende justiça. Quando a gente fala de amor, a gente precisa entender amor como Deus entende amor. Não de acordo com um entendimento intelectual, um entendimento filosófico, um entendimento que a mídia fala. Não, a gente precisa buscar do alto e entender como Deus pensa as coisas. Isso é entendimento no reino de Deus. Amém. Amém. Sabe, porque às vezes a gente fica assim, não, a gente está vivendo um tempo de entendimento, a gente está vivendo um tempo de entendimento. Entendimento do quê? É entender as coisas como Deus as entende. Amém. Aí a gente funciona. Isso, e se a gente aplicar essa verdade na nossa vida, a nossa mentalidade vai dilatar de uma forma.
Sabe, porque a gente às vezes quer entender as coisas de uma forma natural. A gente quer entender as coisas de Deus de uma forma racional. De forma intelectual. Não, cara, a gente precisa buscar o conhecimento dos céus. E isso vai nos tirar de um lugar menor e vai nos colocar em um lugar maior. Sabe, mas eu gosto desses discípulos porque o incômodo partiu dos discípulos. Ninguém falou assim, o profeta não chegou para os discípulos e falou assim, olha, o lugar que vocês estão vivendo é pequeno, vocês precisam construir um lugar maior. Não, os discípulos dos profetas, eles se sentiram incomodados com aquele lugar estreito que eles estavam vivendo. E nós temos que nos incomodar com a estreitez do nosso entendimento. Nós precisamos clamar ao Espírito Santo que alargue o nosso entendimento, que dilate o nosso entendimento, que nos tire do lugar estreito, que nos coloque num lugar amplo. Amém. Não, mas a gente se acomoda, ele fala assim, não, cara, estou ouvindo uma boa palavra, estou aprendendo a orar, não sei o quê. Davi já ensinou pra gente domingo que há coisas que a gente não precisa orar, que elas já existem, que elas precisam se materializar. Já aprendi uma coisa nova, que não sei o quê. Não, querido. A gente precisa ser inconformado. A gente não se conforma com a né? A gente não tem duas vidas, mas assim, com o nosso cotidiano, com a profissão que a gente exerce, com os diplomas que a gente não se conforma. A gente tem uma posição na empresa, a gente fala, caramba, eu preciso alcançar outro lugar, eu preciso chegar naquele cargo ali. Aí a gente fala, como é que eu faço para ser gerente dessa fábrica aqui? Aí o cara vai falar, não, você tem que fazer engenharia, você tem que fazer pós, tem que fazer inglês, tem que fazer isso. Aí o cara começa a ralar, começa a estudar, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo, porque ele está inconformado com a posição que ele está. Para ele aquele lugar já se tornou pequeno, já se tornou incômodo, mas com Deus a gente não é assim. Com Deus a gente não é assim, com Deus a gente se conforma. Deus, se o Senhor me der uma bencinha assim, para mim já tá bom. Deus, o Senhor não precisa, aquela palavra de Efésios não precisa nem se cumprir na totalidade da minha vida. Se o Senhor me der só uma bencinha, olha, eu já fico com... Eu já tô... Não, queridos, a Bíblia diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Mas isso não é com entendimento natural. A gente precisa se posicionar no lugar onde essas bênçãos se tornem palpáveis. E para isso a gente precisa sair de um lugar menor e alcançar um lugar maior. Amém. Outra característica do processo, ele vai trazer maturidade. Um dos propósitos dos processos é expulsar aquilo que trazemos da velha natureza, para estabelecer e desenvolver a nova natureza. Maturidade tem a ver com comportar-se corretamente diante das circunstâncias. Um dos propósitos dos processos de Deus é nos levar à maturidade. Por isso que eu falo, nós temos que viver de processo, concluir um processo e entrar em outro processo. Por quê? Porque à medida que a gente vai entrando nos processos, Deus vai trabalhando com áreas da nossa vida que são imaturas. Aqui não tem ninguém madurão, não. Eu sou um madurão 100%. Não, há áreas na minha vida que eu já sou maduro, há áreas que eu não tropeço com tanta facilidade, mas há áreas na minha vida que eu tropeço ainda, Cris. E há essas áreas que eu ainda continuo tropeçando, eu preciso me submeter ao processo de Deus e ser tratado nessa área, para quê? Para que eu seja aprovado nessa área. Deus colocou o povo de Israel 40 anos no deserto e eles foram submetidos a um processo. E ao final do processo, eles foram reprovados. A ponto de Deus falar assim para Moisés, falou assim, Moisés, 10 vezes esse povo me tentou. 10. Em outras palavras, Deus estava falando assim, tem 10 provas de recuperação. Não aprenderam nada. Cara, eu acho que deve ser muito frustrante para um professor, não é não? Ficar lá meses ensinando a mesma coisa, ensinando, se desgastando, se preparando para dar uma aula, chega na prova, os caras...
Né, Rodrigo? Deve ser frustrante. Pensa em Deus. Assim, Moisés, 10 vezes. E não aprenderam nada. Os caras atravessaram o mar a pé enxuto. Moisés cortou um ramo, jogou nas águas que eram amargas, as águas tornaram-se saudáveis. No primeiro desafio que os caras tiveram, murmuração. Moisés, sabe que não tinha sepulcro no Egito para a gente morrer aqui nesse lugar de deserto, cara? E por aí foram. 40 anos submetido a um processo. E ao final do processo foram reprovados. Por quê? Porque não atingiram maturidade. Não souberam lidar com as circunstâncias. Deus nesses dias ele tem falado muito sobre circunstâncias com a gente, né? Que a gente precisa aprender a lidar com as circunstâncias, gente. Por quê? Porque as circunstâncias elas não são motivos para a gente parar. E a gente para. A gente cede. A gente abre concessão. E aí a gente vai ficando aquém da proposta de Deus para nós. O tempo vai passando e a gente vai ficando aquém. Né? Quando Elias e Eliseu eles estavam caminhando e quando eles cruzaram o Jordão, a Bíblia diz que houve um grupo de profetas que ficou aquém do Jordão. Eles não cruzaram o Jordão. Só Eliseu cruzou o Jordão. Os outros profetas ficaram tão só olhando. E quando a gente não entende o processo de Deus, a gente só vai ver as pessoas avançando, a gente só vai ver as pessoas concluindo o propósito e a gente fica paralisado. Sabe por quê? Porque a gente não entendeu o processo. Mas esses dias Deus quer que a gente entenda o processo. Para que a gente conclua o propósito. Amém. Esse é o propósito de Deus. Outra característica, os processos de Deus, eles agregam valor. Cada vez que a gente conclui um processo, algo é agregado em nós. Por exemplo, o que será que é mais caro? 1 quilo de trigo ou 1 quilo de farinha de trigo? Eu nunca comprei 1 quilo de trigo, querido. Você nem entende como é que é. Mas acredito eu que o quilo de farinha seja mais caro. Por quê? Porque a farinha se submeteu a um processo. Ela passou no moinho. Né? E as farinhas que a gente compra por aí, é adicionado nela algumas coisas, não é? Glúten, não sei o que, adiciona algumas coisas. E aquilo agrega valor ao produto. Nós não somos um produto, mas quando nós submetemos ao processo de Deus, algo é agregado em nós. Amém. Quando nós submetemos ao processo de Deus, os frutos do Espírito começam a aparecer em nós. Perseverança, paciência, longanimidade, bondade, mansidão. Né, que é o domínio próprio, a gente começa a saber administrar situações. Esse é um tempo onde nós precisamos ter domínio próprio das coisas. E isso se adquire quando? Quando eu começo a passar nos processos de Deus e as circunstâncias vêm e eu consigo não driblar as circunstâncias, mas eu consigo administrar aquela circunstância. Muitas vezes aquela circunstância não vai mudar, mas eu consigo passar por aquela circunstância sem que aquela circunstância ela paralise meu homem interior. Não, eu consigo passar por quê? Porque eu tenho domínio próprio. Mas tem gente, né, que não tem domínio próprio, acho que tem demônio próprio. Porque que no primeiro dedo o cara já fala, é um fantasma, eu vou parar, eu vou largar tudo. E ele desiste, por quê? Porque ele não entendeu o processo de Deus, que aquele processo veio para quê? Para que o domínio próprio seja aguçado, para que ele possa administrar aquela situação. Sabe, aquele processo todo que aquela geração do deserto passou. 2 caras foram aprovados. Em 2 caras se agregou valor. Josué e Caleb. A Bíblia dá testemunho deles e fala assim, porque neles houve espírito excelente. Aquela circunstância toda, cara, agregou valor só em 2. Os outros foram reprovados. Eles entenderam. Jesus, quando estava lá, sacudido, espremido, lá no Getsemane, ele foi aprovado. Porque ele entendeu o processo.
Ainda que a alma dele estava gritando, porque o cara ia sentir dor. Ele já sabia, já estava sofrendo, antes de passar o sofrimento, havia vezes que ele suava gotas de sangue. A gente não tem noção do nível de sofrimento, né? O nível de pressão psicológica que Jesus estava sofrendo naquele momento. Mas ele, quando aquilo apertava ele olhava para frente e falava assim: Pai, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Eu vou concluir esse processo. Eu vou concluir esse processo. O apóstolo Paulo, que a gente vê o apóstolo Paulo, você tem um cara no Novo Testamento que tinha tudo para desistir, diante de Jesus, era o apóstolo Paulo. O cara era preso, era apedrejado, chicoteado, pregou lá aos Gálatas, ninguém entendeu nada. Voltou depois e falou assim: meu Deus do céu, vou ter que orar, vou ter que sentir dores de parto até Cristo ser formado. Olha a perseverança que esse cara tinha, meu. Ele foi lá, pregou, passou o tempo, ele voltou e eles tinham distorcido tudo que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo podia falar assim: Deus, eu larguei de mão esses caras aí, toma conta do Senhor aí, eu mando outro para cá. Não, ele chega lá para a igreja e fala assim: olha, de novo eu vou sofrer a dores de parto, até eu ver Cristo sendo formado em vós. Porque há coisas que a gente vai aprender só no caminho. Porque quando o apóstolo Paulo começou no caminho, o João Marcos pisou na bola. E ele falou: esse é um lugar para ele. Mas na caminhada, quando uma igreja inteira não entendeu o que ele pregou, ele falou assim: eu vou sofrer de novo dores de parto, até ver Cristo formado em vós. Assim, lá no finalzinho da vida dele, ele falou assim: manda o João Marcos aqui. Porque ele entendeu no processo. Coisas que a gente só vai entender estando no processo. Coisas que nós só vamos entender estando no processo. Outro. Os processos de Deus vão nos estabelecer em uma autoridade maior e vai gerar em nós uma plataforma de influência. O Elias, ele tinha feito muita coisa, querido. Mas ele ainda não havia transcendido aquilo que ele estava pregando. Porque os discípulos não entenderam nada, os discípulos dos profetas não entenderam nada. E aí Deus falou assim: cara, você precisa se tornar plataforma para outros. Ele já era profeta, mas ele ainda não era plataforma, ele ainda não tinha formado ninguém. Ele não era influência para ninguém ainda, até que ele encontrou Eliseu. Sabe que os processos de Deus, as pessoas vão olhar, quando a gente entende os processos de Deus, as pessoas olham para nós e elas nos enxergam como autoridade naquilo. Porque os processos de Deus, eles geram autoridade em nós. A gente se torna pessoas experimentadas. Sabe, por isso que o Jó passou aquela circunstância toda que ele passou. Ele só tinha uma informação de Deus. Ele nem conhecia Deus. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Eu ouvia as pessoas falando de Deus. E aquele ouvir, talvez aquele ouvir tão distante que o Jó ouvia, aquilo gerou em Jó uma resistência para ele suportar todas as circunstâncias. É por isso que quando a gente vai falar hoje em dia de paciência, a gente vai falar de suportar a tribulação, de resistir às pressões, a gente usa o Jó. Por quê? Porque o Jó se tornou referência naquilo, se tornou autoridade naquilo, homem de paciência, homem que creu. Quando a gente vai falar de fé, homem que perseverou sobre todas as coisas, a gente vai usar Abraão, porque Abraão creu contra todas as circunstâncias. O texto de Romanos diz que Abraão creu contra a esperança, Abraão creu contra um fato. Ele era velho, e a mulher dele era velha e estéril, não tem como ter filho, acabou. Mas o texto diz que Abraão creu contra todas essas circunstâncias. Sabe, quando a gente entende o processo de Deus e a gente conclui, a gente se torna autoridade e a gente se torna uma plataforma de influência para que as outras pessoas cheguem a outros lugares também. Sabe, queridos, eu tinha mais algumas coisas para falar, mas eu vou falar só essas, porque senão vai extrapolar o tempo. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Quer acrescentar algo? Nós precisamos entender, queridos, que não estamos mais em uma escola, em um jardim infantil, em uma creche.
A igreja se tornou como uma faculdade, amém? Quem vem aqui vai expor a matéria. Está entendendo? Você tome nota, não tome nota, você aplique, não aplique. Me está entendendo? Não é que a gente... Mas hoje em dia essa é a mentalidade. Bem, dizer, a gente libera a palavra e cada um toma a parte para si e tem que ralar para colocá-la em prática, para correr atrás de lo que não entendeu, certo? Foi dito aqui, para correr para o lugar secreto, para ver como eu executo isso que eu ouvi. A gente vem de uma mentalidade de igreja, certo? De creche, que pouco menos que não tem que dar na boca, pouco menos que não tem que pegar da mão e dizer, agora nós estamos esperando, certo? Que nos peguem da mão e nos levem. Me está acompanhando? O pastoral destes dias é um pastoral apostólico, que nos vai ajudar a que Cristo seja formado dentro de nós. Mas se a gente está esperando, não é? Quando nós falamos assim, nós precisamos tornar prático esse evangelho. Se você está esperando, não é verdade, que alguém te tome da mão, alguém te dê comidinha na boca, esse não é o momento que a igreja está vivendo hoje. Não sei se você não entende isso. A igreja passa como por um nível acadêmico, me está entendendo? No sentido não de acadêmico, mas que cada um precisa tomar responsabilidade para si. Perante isso, que pois diremos? Certo, diz o apóstolo Paulo, não é? Que pois diremos? Que pois, a pergunta, a exclamação nossa hoje, não só hoje, que pois vamos fazer perante tudo isso? Essa tem que ser nossa pergunta no Espírito. Agora, isso não quer dizer que nós estamos aqui para uns os outros nos ajudar, mas nós estamos ainda na mentalidade de jardim infantil, cara. Então nós temos essa ideia de discipulado de 12 lições que não nos levou a nenhuma parte. Quantos fizeram discipulado aqui? Quantos fizeram discipulado dessas 12 lições, 10, a apostilinha? Nos levou a algum lugar? Sim, nos falou, nos trouxe conhecimento, mas a que lugar nos levou? A igreja ensina muito, mas educa muito pouco. Nós gastamos tempo ensinando. E não é que o ensino seja, agora nós não vamos fazer. Mas falta esse lado prático, que é algo individual. A gente pode compartilhar dicas de aplicação. Mas eu não posso aplicar para você. Não é? Ontem, ou domingo, nós falamos com a Thelma, não é? Que ela precisa, certo, ter uma carga horária, certo? Ela está estudando na faculdade, a gente precisa. E eu perguntava para ela, você não aplica um projeto? Porque eu de 400 horas, eu apliquei 15 dias um projeto e me valeu 400 horas. Por quê? Porque sempre a prática ou a aplicabilidade daquilo que estamos aprendendo, essa nos traz um volume, certo, muito maior que nós só participar, porque o outro estágio para nós era sentar na sala de aula e ver outro professor dar aula. E aí nós tínhamos que ter 400 horas. Imagina 5 horas por dia, imagina quantos dias. Divide 400 por 5. Quantos dias eu sentado lá e você vai observar o professor, você não pode falar que ele está certo, que ele está errado, nada. Se ele te deixar preencher alguma coisinha, você coopera com ele. Não é assim, Adriano Vitor? Parece que você tem feito alguns estágios em sala de aula, não é? Você vai observar como ele faz só. Aí você precisa mais ou menos 90 dias a 5 horas. Não é todos os dias. Mas se você aplica, se você pega a teoria e você desenvolve um projeto onde você tem que enfiar a mão na massa, isso te adianta. Está entendendo? Esse é o nosso problema hoje. Eu volto à minha fala. Nós ficamos aqui, a palavra foi boa, eu fiz as minhas anotações, e agora? Agora nós temos que ir para o Masterchef agora da nossa casa, para assim dizer. Nós temos que cortar a cebolinha agora. Não disseram aqui, não, olha, para fazer, sei lá, estrogonofe, assim. Mas a gente tem que chegar lá em casa e cortar os dedos, para assim dizer, no começo. Porque senão só fica nesse universo que não leva a lugar algum. E foi dito que isso não é característica do ninho da saia. Essa é característica da igreja do Senhor. Mas e os outros, por que não fazem assim? Porque não estão entendendo. Mas se não há prática, querido, nós nos vamos perder em um processo igual que o povo de Israel se perdeu na terra do Egito. Nós não nos podemos perder em um processo.
E quando, às vezes, talvez isso cria como uma confusão, a gente precisa ir fechando etapas dentro desse processo. A gente sempre vai estar em um processo, mas a gente precisa fechar etapas desse processo. Não é? Precisamos passar da primeira série para a segunda, e da segunda para a terceira, e da terceira para a quarta, porque senão, cara, se não concluímos o ensino médio, a gente não tem acesso nem ao curso técnico, se a gente não conclui, certo, não temos acesso à faculdade, e é mais ou menos parecido, não é? Precisamos ter uma mentalidade de graduados, é aquilo que diz o profeta Adriano Vitor, não é? Nós precisamos concluir coisas, assim como nós concluímos, certo, a educação infantil, a educação fundamental, certo, o ensino básico, depois vamos para o ensino médio, depois vamos para uma graduação na faculdade, depois vamos para uma pós-graduação, não é mais ou menos assim? Me está entendendo? É só um exemplo, não é? Não, agora é assim, não. Mas você precisa ter uma mentalidade de graduado. Você precisa ir fechando, certo, créditos, por assim dizer, concluindo matérias para que você... Aí você diz, não, eu estou no processo, mas eu estou me desenvolvendo no processo. Porque eu posso estar no processo, mas não há desenvolvimento, há atrofia. Porque eu estou há muito tempo na mesma etapa do processo. Está acompanhando? Quando a gente diz assim, os irmãos dizem a Cris, essa frase, estou em um processo. Sim, todos estamos em um processo. Mas se você continua na mesma etapa do processo, você precisa passar por esse check-up. Por essa análise pessoal. Pessoal que eu falo, você e Deus. Porque, querido, ninguém muda porque outras pessoas dizem que muda. As pessoas mudam porque nós percebemos que precisamos aplicar uma mudança em certas áreas da nossa vida. Não, ninguém diz, não, Glauco, você precisa mudar. Enquanto o Glauco não perceber, não se dar conta que ele precisa dessa mudança, a gente só fica repetindo palavras que não chegam a ele, que não tocam no seu interior. Amém? Está entendendo? Queridos, isso a primeira palavra do profeta Adriano Vitor foi fundamental para mim. O processo nos aproxima do propósito. E o propósito nos coloca em um processo, parece, não sei como chama, em espanhol chama trava-língua, não é? Olha, o propósito nos coloca num processo, e o processo nos aproxima do propósito. Nós precisamos estar cada vez mais perto daquilo que Deus colocou para nós, como meta, como objetivo. E não estou falando de coisas materiais, porque isso é acréscimo, isso é brinde. Busca primeiro o reino de Deus e sua justiça. E não é fazer justiça, mas é buscar aquilo que me torna justo, não justificado, está entendendo? Porque justificado, já fui por Cristo justificado. Me está entendendo? É o que diz Romanos, justificados pela fé. Mas não é dessa justificação. Mas como faço agora para me tornar aquilo que me causou um direito de justiça? A única maneira de me tornar justo é eu viver de acordo aos padrões do reino. Por isso que o reino e a sua justiça. O reino produz certos princípios, valores que produzem justiça em los indivíduos ou em los cidadãos daquele reino. Busca primeiro o reino. O reino nos trairá, certo, todo esse contexto de valores. E se vivemos esses valores, nos tornaremos justos. E essa justiça, certo, esse comportamento atrairá, certo, fará chegar hasta nós aquilo que nós precisamos. Eu comentava com a Cris agora há pouco, certo, antes de montar as cadeiras aqui, certo, algo que eu entendi de Deus, querido, dizer, a responsabilidade para as coisas de Deus só importam para você. Você está entendendo? Por exemplo, eu dizia, as pessoas ainda, certo, a igreja ainda se move, e entendam muito bem, em uma justiça própria, em que diz, olha, se eu faço, o Glauco também tem que fazer. Só que essa responsabilidade minha, que não é do Glauco, só coopera comigo. Porque ela me aproxima, certo, para eu me parecer cada vez mais com o Cristo que eu estou seguindo. E se o Glauco não corresponde, é porque ele não entendeu ou porque o seu entendimento está embotado. Mas o maior beneficiado na responsabilidade sou eu mesmo. Está entendendo? Às vezes a pessoa diz, não, é que eu chego cedo, o outro não chega. Mas o maior beneficiado é ele que chega cedo. Porque ele se está parecendo cada vez mais com Cristo. E se eu me pareço cada vez mais com Cristo, eu terei acesso a coisas que o outro não vai ter. Então nós precisamos parar de brigar porque um fez e o outro não fez. Mas está entendendo? Assim, não, é que o Glauco não fez, cara. O Glauco não chegou cedo, cara. O Glauco não ajudou. Há que orar para que ele entenda. E se ele já entendeu e não consegue levar isso à prática, o seu entendimento precisa ser ampliado, renovado, como nós ouvimos hoje. Mas nós temos que parar, certo? Como igreja, assim, não, mas se eu faço, ele também faz. Não funciona assim.
Porque o maior beneficiado em fazer sou eu mesmo. E você precisa entender uma coisa, não é? Nós fazendo ou não fazendo, certo? Nós precisamos de Deus para alcançar aquilo que Ele nos tem pedido. Me está entendendo? Eu faça ou não faça, foi Deus que me habilitou para chegar onde eu preciso chegar. Ah, mas se eu não faço nada, a mesma habilitação está sobre a tua vida. Ah, mas então assim é fácil, por Dario. O cara não vai fazer nada, nunca vai se tornar responsável. Sim, cara, parece fácil. Mas se ele não se tornar responsável, ele não terá acesso a coisas que o responsável terá. Amém. Me está entendendo? Eu dizia para ela, certo? Não mensuremos pela idade. Mas pensou se você desse carteira de motorista não por idade, mas por maturidade? Pensou isso? Então o cara pode fazer até o cursinho, mas o cara não tem maturidade para dirigir um carro. É mais ou menos assim. Me está entendendo? E na vida espiritual é assim. Ele não mede quanto tempo você tem ou quantas coisas você faz. Ele vai medir um nível de maturidade. E a maturidade te vai tornar responsável, claro. É consequência. A maturidade te vai fazer, certo? Eu estou dando exemplo, te vai fazer chegar mais cedo, te vai fazer cooperar com o outro, te vai fazer recolher um papel. É a maturidade. Agora, você precisa entender que para ambos, Deus nos habilitou. Só que um que não corresponde à habilitação, não terá acesso ao que o outro tem. Então nós temos que parar, certo? Para dizer, não, é que o Adriano Vitor não veio. Cara, não veio. O que perdeu foi ele. Mas sobrou só para mim. Glória a Deus porque sobrou só para você. Porque é o fruto de que você fechou esse processo e esse processo te levou à maturidade e se manifesta em responsabilidade. E você não fica medindo nem se comparando com um outro. Porque você sabe que fechando a etapa do ciclo, manifestando maturidade, você terá acesso a lugares, dimensões espirituais que lamentavelmente teu irmão que não fechou a etapa do processo, não alcançou maturidade, por consequência, ele não terá condições de alcançar o mesmo lugar que você. Parece rude, parece duro, mas é assim. Querido, é assim na faculdade, não é assim? O cara que vai lá, certo, sei lá, como você diria, a tomar cerveja, não é? O cara vai ter que pagar, o cara vai ter que ralar, e você diz assim, meu Deus, pô, o cara, eu estou ralando. Quando você está ralando, quando você está fazendo o trabalho, quando você não vai para o barzinho, certo, lá na sexta-feira, por exemplo, um caso, o único beneficiado é você. Ou não? E o outro diz, não, mas eu não estou nem aí, cara. Eu não tomo nada, eu vou pagar. O único prejudicado, quem é? Aquele cara. E nós precisamos tirar da nossa cabeça. Certo? Porque há uma filosofia no mundo que o atrapalhado é aquele que se dá bem, não é? Mas em Cristo, queridos, o atrapalhado que eu falo, aquele cara que vai empurrando com a barriga e vai enrolando. Porque nós temos no mundo aí essa filosofia, como dizem que não é o atrapalhado, mas o... sempre, este mundo é dos espertos. O malandro sempre se dá bem no final. E essa filosofia no reino de Deus não funciona. Amém. Aqui o malandro não se dá bem. Aqui é jeitosinho, é bom de papo e aquela coisa, o somebody love lá da escolinha. Aqui não se dá bem. Aqui Deus não dá colher de chá para o somebody love. Não vai dizer, não, Jesusinho, eu vinha passando e eu trouxe para não. Aqui não se dá bem o somebody love. Aqui não. E não aqui no ninho da saga, não. E no contexto reino, o somebody love não se dá bem. Me está entendendo? Me acompanha nisso? Então, mas para isso, nós precisamos mudar aqui, como foi orado, certo? Quase concluindo o louvor. A nossa mente precisa ser renovada e transformada, cara. Nós precisamos entender que aqui esse o sentido da declaração. Nós não nos podemos perder um culto. Não porque haja algo mágico no culto, mas porque a cada culto, Deus nos vai entregando ingredientes, elementos, armas, ferramentas para viver aquilo que Deus nos está demandando viver. Foi dito aqui, e a coisa é muito rápida, querido, a coisa é muito violenta. Dizer, meu Deus, pô, estes caras querem que eu saiba em 7 anos o que eu não aprendi em 30. Querido, é a pressão do Espírito sobre nós. Não é a pressão do Dario, não é a pressão do... Não, é que vocês, caras, querem que o que eu não aprendi em 30 anos de crente, eu aprenda em 7 que ando com vocês. Cara, essa é a pressão do Espírito. Essa é a pressão do Espírito. Me está entendendo? Debaixo de uma palavra profética, Elias correu mais rápido que os carros de Acabe, cara.
É assim que você precisa entender, cara. Nós estamos baixo na palavra profética. E nós, querido, el que menos corre. Porque nós vamos ter que voar neste processo. Amém. Me está entendendo? Porque Deus está com pressa. Deus está cansado de lenga-lenga das nossas vidas. Para isso, nós precisamos aplicar esta palavra. Não há outro caminho, querido. Eu me atrevo a dizer que nem a oração nos imprimirá certo a velocidade que nós precisamos se não há prática. Podemos orar, mas se não há prática, nós vamos ficar na lama igual. Ah, mas tem um Jeep com tração nas 4 rodas, mas não sei usar. Se eu não vou ter que empurrar mesmo, assim, não, vamos, coloca uma tábua, não coloca para sair, coloca areia. Cara, mas eu tenho um carro com tração nas 4 rodas, eu não conheço muito de motores, mas um motor não sei com quantos cavalos de força, mas eu estou empurrando. Há um desenho antigo, cara, que depois eu posso lhe mostrar. Gente empurrando a igreja, porque tem rodas quadradas. E em cima dessa igreja, que é como uma carroça, estão todas as rodas redondas. Nossa vida parece que lhe foi trocadas as rodas. Temos roda quadrada, mas nós temos um toque de rodas redondas. Nós precisamos entender esta palavra. E não só esta, a outra, e a outra, e a outra. Você já fez desses colarcinhos que coloca lá para a noite do Havaí? Já fez? Desses que corta um pedacinho lá do canudinho, canudinho lá, e você vai cortando e vai alinhavando um ladinho do outro, e de diferentes cores, e depois coloca uma florzinha no meio, já fez? Assim, a palavra destes dias, a palavra profética, tem que nos dar habilitação para ir alinhavando coisas na nossa vida. Alinhavando coisas. Mas não posso passar 7 anos e dizer, não, é que não entendo nada. Não estou entendendo nada. Porque, cara, chega um momento em que Deus vai colocar a habilidade de um artesão para você começar a alinhavar as coisas na sua vida. É de vital importância isso. E, queridos, eu tenho... depois de tudo isso, eu tenho uma má notícia para você. Porque não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Se você diz, meu Deus, é muita cobrança. Queridos, o caminho fácil. Estes dias eu tenho escutado uma palavra de Deus. Eu tenho escutado que é o seguinte. Administre para mim los de um talento. Me está entendendo o que eu quero dizer? Aquele cara que tem um talento e a tendência dele é enterrá-lo. E o Espírito tem dito, não administre tanto los de 2, nem los de 5, porque eles sabem, certo, como fazê-lo produzir. Mas eu tenho uma tarefa para você. Gestione, administre o cara de um talento, que a tendência dele é conhece o Senhor, sabe da severidade do Senhor, mas qual é a tendência? Eu vou enterrá-lo. Eu vou ficar como eu estou, certo? É a tendência. Eu vou ficar assim como eu estou, porque para mim é bom, é melhor ficar. Os outros 2 dizem, não, eu vou negociar com os 2, de los 5 eu vou negociar com os 5. Deus tem dito para mim, não se preocupe por isso, por esses de lá, tanto, porque eles sabem que eles precisam fazer. Agora o outro escuta e a tendência é assim, não, é melhor ficar na minha zona de conforto. Busque em mim, em ele, como gestionar, como trabalhar com os que só têm um talento e a tendência é enterrá-lo. Esse é o grande desafio hoje. Talvez você diga, não, é que eu sou ele de 2, então, cara, você já está quase encaminhado. Ah, eu tenho 5, beleza, você está encaminhado. Mas ele que tem só um, me está entendendo a alegoria, não é? Sim. Esse cara tem a tendência de enterrá-lo, cara. E nós precisamos dedicar-nos a ele. De alguma maneira, em oração, em declarações, não em almatismo, mas dizer, cara, pô, cara, tu sabe que o Senhor é severo, tu sabe que o Senhor planta onde não colhe, cara, mas não faz isso com o que Ele colocou nas tuas mãos, não. Esse é o desafio dos nossos dias, cara. Essa palavra é muito presente para as nossas vidas. E nós já viemos falando de processo, nós somos a igreja do processo, cara. Porque nós falamos sempre de processo. De los 5 anos em um Jardim do Universo, certo? Na rua Santa Efigênia, quase 7 que vamos enterar aqui, o dia 12 de abril, certo? 12 anos, nós falando processo, cara. Então tá na hora de nós passar de etapa dentro desse mesmo processo. Porque o processo não acaba. Vai acabar um dia. Quando vamos embora daqui, aí vamos dizer, acabou o processo. Mas enquanto nós estar vivos, em algum processo da nossa vida, Deus não vai estar processando. Agora, guarde isso, queridos, guarde isso. Um tópico que o Adriano Victor falou, o trigo tem um preço, a farinha tem outro, e o bolo tem outro. Ou não? Sim.
Sim, sabe por quê? Porque de trigo passa farinha, mas depois se ele põe ovo, sal, o pão tem outro. Então o processo não para quando você vira farinha. Agora eu vou virar pão. E para virar pão, você vai ser amassado. Para virar pão, você vai ser colocado no forno. Ah, mas me vai agregar outros horários? Claro, sal, óleo, fermento. Mas há um processo também. Então cada vez que o cereal, o trigo, passa por um processo, se lhe acrescenta valor. A isso nós chamamos hoje em dia de trajetória. Hoje em dia não é suficiente ser eloquente, cara. Não é suficiente você ser entendido. Fala muito alto hoje em dia a tua trajetória. Olha, ele começou aqui, e depois aqui, e depois aqui, agora ele está aqui. Isso é essa plataforma de autoridade que o processo te dá. Certo? Te dá autoridade e te constitui plataforma de influência para alavancar outros. Nós precisamos entender. Ah, mas eu não quero alavancar ninguém. Então alavanque seus filhos. Se você ser inspiração para seus filhos, estamos feitos, cara. Entenda muito bem. Se você trabalhar na sua casa, puxa vida, teremos uma igreja muito melhor que aquela que nós entregamos. Se uma mãe disse para mim, quando o seu neném, certo, e algo que eu tenho batalhando no mundo espiritual, eu vou, a partir de agora, 2 anos, eu me vou dedicar a meu filho. Durante 2 anos, ele nasceu e eu vou me dedicar a ele. Eu vou sumir do culto, eu não vou estar presente porque eu vou me dedicar a ele. Eu vou lhe dizer sim, sempre e quando ela me devolver um menino melhor. Me está entendendo o que eu quero lhe dizer? Porque às vezes nós ficamos, mas devolvemos um menino pior daquilo que nós recebemos. Então, se você me vai dizer, eu vou cuidar do meu menino e vou entregar um menino melhor, me está entendendo? Para o contexto casa, cara, pode ficar 5 anos se quiser sem vir aqui. É o segredo de avô e da mãe de Timóteo. Esse é o segredo. O apóstolo Paulo chega, ouve falar, o cara estava pronto, o cara estava preparado, cara. Era filho de grego ainda, mas sua mãe tinha investido, lo tinha discipulado, estava pronto para... Alguém fez o trabalho para que esse menino estivesse pronto. E Paulo dissesse, rapaz, comigo. Sabe, chamémoslo assim, não é que ele não precisava ser tratado. Claro que ele precisava. Mas o único que naquele momento o apóstolo Paulo teve que fazer nele foi circuncidá-lo em razão de los de fora. Mas para começar a caminhar, o menino estava pronto. E quem o preparou? Seu avô e a sua mãe. Seu pai não, porque era, é dizer, seu pai não é que não. Certamente, certo, seu pai afetou a sua formação pelo que seu pai era. Mas sua avó e sua mãe o instruíram no caminho do Senhor. Então, para essa primeira etapa, esse jovem chamado Timóteo estava pronto. Está entendendo o que eu quero lhe dizer? Se você dizer, olha, durante 15 anos vou dedicar a meus filhos, para que quando depois você passe do lado deles e diga, certo, Pablo, Mateus, Júlia, certo, todos esses que estão aqui, Miguel, e siga-me agora, então, esses 15 anos que você não veio ao contexto igreja, valeram a pena. Porque senão, lamentavelmente, nós perdemos tempo, cara. A grande parte dos problemas que nós vivemos hoje na igreja, de falta de mentalidade, de falta disso, é porque nós não tivemos formação em casa. É por isso que nós estamos dramas hoje. Porque não tivemos um pai, porque não tivemos uma mãe, se tivemos não nos deram exemplo, não nos deram educação, não nos deram nada. Então hoje, nós os ministros temos que tratar de coisas que nós não fomos constituídos para tratar. Me está acompanhando o que eu digo? Nós precisamos formar caráter, nós precisamos ensinar o beabá das coisas, mas nós não fomos chamados. Nós fomos chamados como o apóstolo Paulo para nos encontrar com pessoas e dizer, você me é útil para o ministério, venha comigo. Isso não quer dizer, insisto, que é perfeito. Porque mesmo Timóteo, certo, estando pronto para essa etapa, ele tinha um monte de problemas internos também, tinha um monte de dificuldades, mas estava pronto para o pontapé inicial. Muitos de nós não estamos nem prontos nem para o pontapé inicial. Porque não tivemos uma formação dentro de nosso lar, dentro da nossa casa. Nós precisamos agora analisar isso. Como nós podemos mudar isso? Então dedique-se a lo que está dentro da sua casa. Me está entendendo? Eu não tenho nenhum problema em você me dizer, Dario, eu vou deixar de vir ao culto, me vou dedicar 5 anos aos meus filhos e eu vou ouvir. Essa vai ser a minha preocupação, Dario. Então muito bem, eu lhe vou dizer o que eu estou dizendo agora. Eu te libero, cara. Porém, daqui a 5 anos, você me tem que entregar um menino, uma menina melhor daquela que Deus te entregou, por assim dizer. Porque aí vai valer a pena. Me acompanha nisso ou não? Mas para isso, nós precisamos mudar daqui.
Porque senão, cara, nós vamos dar volta nesta ladainha o resto da vida. Eu estou ficando velho, não sei se você está percebendo. Eu me vejo nas fotos aí, certo? Tem uma foto lá, certo? De 2003 parece. Certo? Tá aí, depois você vai ver. Tudo pretinho. Certo? Tá nevando aqui nos Alpes, na pré-cordilheira, em todas partes. Certo? Não sei quem colocou lá na internet que quando a gente tem barba envelhece menos, não é? Porque conserva a umidade do rosto. Então, por um lado a gente está bem, nos barbudos. Mas estamos envelhecendo, gente. Não sei se você percebe isso. Estamos envelhecendo. E estamos batendo na mesma tecla. Até quando vamos bater na mesma tecla? Agora é isso que não compete a mim. Não compete ao Adriano. Não compete ao Victor. Não compete ao Vinícius. A gente pode se desgoelar aqui, queridos. E quando nós interpelamos uma oração, dizemos algo, é porque queremos seu bem. Mas, lamentavelmente, nós não podemos. Além de aplicar em nós não podemos. Você não é vaquinha de presépio para nós aplicar alguma coisa em você. Nós vamos te estimular, nós vamos te orientar, nós vamos te indicar o caminho, nós vamos até ajudar até certo ponto. Mas se eu não posso viver o que Deus propõe para você, eu não posso. Está entendendo? Isto é pessoal, individual, que se manifesta no coletivo, mas isto é individual, pessoal, certo? Lamentavelmente é assim. Eu gostaria de viver, de pegar um pouco de mim e colocar em você, mas não funciona assim. Nunca funciona. Nunca funciona. Nós que achamos que funciona. Que pelo pastor que tenho, é um homem de Deus, parece que me salpica alguma coisa. Não se salpica nada. Nada. Certo? O cara é só uma influência, é só uma placa sinalizadora, é um incentivo, é um exemplo. Mas a vida dele é a vida dele. E a vida sua é a vida sua. Estão acompanhando isso? Então nós precisamos entender essa verdade para nós passar igual que Elias, do Querite a Sarepta, de Sarepta ao Monte Carmelo, e passar muito bem esses 3 processos para nós não cair em um caminho deserto e terminar a nossa estadia enfiado numa caverna pedindo a morte. Porque mesmo que ele tenha percorrido, alguma coisa ficou vaga nesse processo, porque ele termina desalinhado depois. Então não precisa tomar exemplo desses caras. Amém? Senhor, oramos nesta noite para que o Senhor nos ajude. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Senhor, mais do que nunca, Pai. Mais do que nunca. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Mais do que nunca. Senhor, o apóstolo Paulo, Senhor, aos Efésios e aos Colossenses dizem que nós precisamos de sabedoria não humana, mas sabedoria que vem do céu. E de espírito de revelação, Senhor, que não está em nosso espírito, para nós poder entender e compreender a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor não se compreende com sabedoria humana, nem com entendimento humano, Senhor. Senhor, e nós já estamos velhos demais, Senhor, por assim dizer, no sentido de que há muito tempo escutamos esta palavra, Senhor. Nós precisamos, Senhor, de não um empurre, mas nós precisamos da força geradora do Senhor. Para nós entender e para nós sair do lugar estreito do qual nós nos encontramos. Ajuda-nos, Senhor. Queremos chamar responsabilidade para cada um de nós. A responsabilidade que nos cabe, Senhor, de procurar entender e viver aquilo que o Senhor nos está propondo. Senhor, dizemos não à ideia dicotômica que temos mais de uma vida, que é diferente aquele que trabalha e aquele que vem à igreja. Nós desfazemos esse pensamento maligno, Senhor, esse engano. Senhor, nós só temos uma vida. E o mesmo que trabalha é o mesmo que ora. E o mesmo, Senhor, que está estudando na faculdade é o mesmo que adora, Senhor. É o mesmo, é a mesma pessoa. Ele não se traveste, Senhor. Ele não se maquilha de outra coisa, não. Em essência é o mesmo. Então nós queremos ser verdadeiros, coerentes, recíprocos. A verdade que nos está sendo comunicada, Senhor. Entendendo que a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, Senhor. Cada vez, Senhor, que a palavra é liberada, Senhor, há algo de Cristo que está sendo acrescentado dentro de nós, Senhor. Porque Tu és a verdade, Senhor. A verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa, Senhor. E como o apóstolo Paulo diz, a cada dia, Cristo está sendo formado dentro de nós, Senhor. E nisto nos movemos, e nisto cremos, Senhor.
No nome de Jesus oramos nesta noite. Uma vez mais pedindo ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.